Para discutir esse tema, o RIC Notícias Opinião recebe agora os advogados André Marcília, professor, pesquisador, especialista em liberdade de expressão, Estefânia Barbosa, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná, e Guilherme Gonçalves, especialista nas áreas de Direito Público, Direito Eleitoral, mestrando em Democracia e Direitos Fundamentais e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Quero agradecer, claro, a participação de todos, a disponibilidade de todos nesta tarde de quarta-feira, e aproveitar já, nossa enquete hoje está fazendo uma pergunta bem clara aos nossos ouvintes nesta terça-feira, né? Que é se a gente acredita, né, que o Congresso vai reagir às decisões do STF. Vou começar com você, André Marcília, boa tarde, né? O nosso Congresso vai reagir às decisões do STF da maneira como talvez o eleitor esteja esperando? Olha, bom, primeiro cumprimento a todos, cumprimento a audiência, prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu acho que o Congresso, ele tem tentado, de alguma maneira, reagir dentro da possibilidade dele. Foi muito omisso durante esse tempo todo. Veja, nós estamos dentro de uma politização avassaladora do STF desde 2019, com o início dos inquéritos das fake news, do qual, inclusive, eu fui o primeiro advogado defendendo a revista Cruzoé, que havia sido censurada pelo próprio STF, com aquela famosa capa do amigo de meu pai. Então, desde lá, o Congresso, até mesmo a sociedade civil, de uma forma geral, foi omissa, e o STF avançou. Agora, nós temos um Congresso submetido pelo foro privilegiado, que permite que o STF julgue tudo e todos os parlamentares, relativizando até o 53, que trata da imunidade parlamentar, e dentro desse cenário eles podem pouco, porque estão de alguma maneira com a sua liberdade sequestrada. Mas a reação parece começar a se iniciar num campo um pouco mais até mesmo como hoje, né? Enfim, tomaram ontem a mesa do parlamento, etc. Enfim, reações dentro da possibilidade deles. Não creio que isso seja efetivo para essa legislatura, mas sem dúvida alguma vai apontar caminhos para a próxima. Estefânia Barbosa, boa tarde para a senhora, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná. Meios e mecanismos o Congresso tem, mas vai reagir ao STF? Eu acho que o microfone da Estefânia, acho que deve estar desligado, não sei. Desculpa. Agora... A gente está perdendo a habilidade do mundo remoto. Não, mas agora estamos te ouvindo. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiro, de ressaltar que a minha opinião aqui se dá mais como professora de Direito Constitucional do que efetivamente da opinião da OAB, porque a OAB é um espaço plural e com opiniões diversas, inclusive entre constitucionalistas e criminalistas, né? Então, para ressaltar que a gente vive um momento diferente da nossa democracia, não só no Brasil, mas no âmbito global, né, com uma queda de democracias no mundo, com o avanço do autoritarismo, e um dos elementos de avanço desse autoritarismo tem sido por meio de publicação de fake news, de desinformação, procurando afetar o processo eleitoral e instigando também discursos de ódio contra as instituições democráticas. Então, nesse momento é que a gente chegou num avanço de ter a tentativa, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e a tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro no Brasil. Na medida em que isso está sendo julgado no Brasil e tem parte da esfera política que defende a anistia desse crime, embora crime tentado, e aí, né, a esfera da advocacia criminal, é lógico que vai ter uma tensão. A minha preocupação enquanto constitucionalista é que dentro da esfera democrática a gente tem meios e recursos, não quer dizer que sempre o Supremo dê a última palavra, mas a gente tem que fazer uma distinção entre o Supremo Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Penal.
É lógico que o julgamento de uma tentativa de golpe de Estado, ela envolve temas penais, mas temas políticos, porque golpe de Estado é o núcleo da política, seria a destruição do regime democrático atual e da própria Constituição. Na medida em que esse grupo perdeu, continua valendo as normas vigentes no país. Então, isso faz parte da soberania da lei brasileira sobre o país. Então, não me parece adequado uma tentativa de forçar um impeachment de um juiz porque você discorda da decisão, né? Então, o impeachment de ministro não é feito para uma discordância da decisão. E veja, ainda que o ministro Alexandre de Moraes seja relator, as decisões são decididas por um colegiado, quer seja o colegiado de turma, quer seja muitas das suas decisões foram validadas pelo próprio plenário do Supremo, e mesmo também, assim como a OAB, há uma pluralidade de pensamentos e independência de opiniões, também isso acontece no Supremo. Então, não me parece que isso seja uma alternativa adequada dentro de um regime democrático. Tá aí, então, a opinião da professora, né, de Direito Constitucional, Estefânia Barbosa, que também é vice-presidente, então, da Comissão de Estudos Constitucionais do OAB Paraná, que inclusive está falando sobre excessos do STF e tudo mais em um evento hoje e amanhã, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aqui no nosso estúdio a gente está recebendo o Guilherme Gonçalves, que é advogado, também já esteve presente em diversas campanhas, né? Doutor Guilherme, boa tarde para o senhor. O nosso Congresso, como é que você acha que vai ser a atuação dos deputados, dos senadores em relação a STF como um todo? Eu não vou nem falar Alexandre de Moraes apenas, mas a STF como um todo. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde à audiência. Uma honra estar na presença da professora Estefânia Barbosa, que grande constitucionalista, que é para meu orgulho, foi minha caloura na Federal do Paraná, mas há muito tempo atrás, que eu era muito mais velho que ela, e o André Marcília, que eu já conheço da coluna. Denunciando a idade. Quase. E o André Marcília, que eu já conheço da coluna. E, de fato, acho que a primeira questão é importante frisar para que a gente possa adentrar nessa necessidade de reação e das hipóteses do Congresso reagir exatamente a partir da premissa trazida pela professora Estefânia. Se nós analisarmos a ascensão dos chamados autoritarismos e liberais, e aqui não tem cor partidária, direita, esquerda, são sempre extremados, uma das primeiras providências que a gente tem como traço comum disso é tentar menoscabar ou diminuir o papel da Suprema Corte Democrática. É afetar esse pressuposto, essa premissa da separação de poderes. Nós vimos esse fenômeno na Venezuela, na Rússia, na Hungria, agora nos Estados Unidos, nós estamos verificando isso, como vimos em El Salvador. Então é muito ruim para a democracia que por uma determinada força política, legítima ou não estou entrando nesse aspecto, resolva atacar um dos fundamentos da própria democracia porque diverge das decisões. Eu fico me perguntando aqui, porque façamos a prova real, vamos inverter o processo. Imagine-se o que estaria acontecendo no Brasil se, revoltado com o fato do Tribunal Superior Eleitoral ter modificada, eu tenho autoridade para falar, a jurisprudência, para evitar que o Lula continuasse disputando 2018, porque até então qualquer candidato a presidente só era tirado da possibilidade de fazer campanha quando julgado o último recurso no Supremo Tribunal Federal, tivesse a bancada do PT invadido o Congresso Nacional e obstaculizado até que o Lula pudesse ser candidato. Ou seja, esse exemplo demonstra que a reação que vem sendo feita está fora do marco institucional adequado. Em segundo lugar, é necessária essa reação? Ora, que se faça como a força política anterior, que também teve um seu candidato e ex-presidente preso, que depois se elegeu, fez. Respeite-se as regras do jogo. Se batalhe na institucionalidade. Por isso que eu entendo, e aí eu concluo em dois sentidos. Quem traz o Supremo Tribunal Federal para a política é a própria, indiscutivelmente, a própria omissão do Legislativo, que não deu conta de resolver problemas. Como diz o ministro Barroso, a nossa Constituição ela é generosa. Ela promete uma série de direitos. E isso a professora Estefânia sabe bem melhor que eu. Ora, se o Legislativo se omite de resolver determinados conflitos, é natural que a Suprema Corte se coloque. E, para concluir, isso sobretudo na questão eleitoral. Nenhum advogado militante do direito eleitoral, seja advogando para que tendência for, ousa
duvidar ou ousava duvidar da rigidez, da confiabilidade e da credibilidade do nosso sistema eleitoral. Aqueles que desconfiavam foram eleitos sucessivamente. Então me parece que é preciso relativizar essa ideia de que o Supremo intervém de modo desmedido. Há excessos, considero que há pessoalmente em determinadas circunstâncias. Mas com todo respeito, não se compara o que está acontecendo agora, sobretudo em relação à desproporcionalidade da reação com o que vivemos recentemente na Lava Jato. Vou aproveitar a fala do Guilherme Gonçalves, que é especialista nas áreas de direito público e direito eleitoral, mestrando em democracia e direitos fundamentais, também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, para falar um pouco sobre essa invasão de competências que ocorre hoje na democracia brasileira. A gente pode ver isso por parte do Congresso em relação ao Executivo, quando acaba chamando para si a responsabilidade do orçamento de uma fatia bastante importante. A gente vê isso quando o STF toma decisões que, segundo o Legislativo, caberia a eles no sentido de legislar. A gente vê isso também quando você tem uma força externa, inclusive, tentando chantagear o poder executivo para que se tenha uma interferência no judiciário. Mas no centro de todas essas invasões de competências está esse poder que é considerado quase que supremo. A Estefânia pontuou ali para a gente que existem sim alguns instrumentos que permitem que essa última palavra nem sempre seja do STF, mas há esse entendimento de que a última palavra é sempre do Supremo. Então, gostaria de perguntar para vocês se de fato há excessos no Supremo Tribunal Federal, já que ele está no centro dessas discussões, começando pelo André Marsiglia. Olha, eu queria primeiro, inicialmente, saudar a OAB do Paraná, que com certeza é um lugar, eu conheço muitas pessoas de lá e tenho muito respeito e sei que existe um debate de diversidade de opiniões lá dentro, mas a OAB Nacional, vale lembrar que outro dia eu mesmo publiquei nas minhas redes que ela estava curtindo uma página chamada Bolsonarismo Deve Ser Crime. Depois que eu denunciei isso, ela deixou de seguir a página. Então, infelizmente, a OAB, claro, cada lugar é de uma forma, mas nós não estamos sob um guarda-chuva em termos de entidades que é muito diverso, entendo eu. Eu também queria mencionar que, veja, a questão, olha como nós estamos no terreno da subjetividade. A professora falou em fake news e discurso de ódio, são duas coisas que não estão legisladas. Como é que a gente pode entender que alguém é capaz de perturbar a ordem ou derrubar o Estado a partir de dois conceitos que não são jurídicos? Podem ser sociológicos, mas não são jurídicos. Nós podemos trabalhar com conceitos jurídicos e aplicá-los na prática se eles estiverem legislados, não estão. E aí é que é o problema, aí começa a entrar na subjetividade, e como eu sempre digo, a subjetividade é mãe de toda censura. Se nós olharmos também para trás, o professor mencionou o Lula. Bom, o Lula foi julgado na primeira instância, agora a gente tem o Bolsonaro julgado na primeira turma, tudo isso por conta de regimento interno, jurisprudências, mudanças dentro ali do próprio STF. O próprio Lula, ele foi permitido ser entrevistado quando estava preso. O Bolsonaro não pode dar entrevista nem solto. Então, quer dizer, como é que a gente compõe esses fatos se eles não são políticos ou se nós temos apenas uma questão aqui de inconformismo com decisões judiciais? Eu mencionei inicialmente até o caso Cruzoé, e isso não tem nada a ver com bolsonarismo. A Cruzoé foi censurada em 2019, como mencionei, inclusive atuei nesse caso. O que isso tem a ver com bolsonarismo? Nada. O que isso tem a ver com derrubada do Estado? Nada. Um golpe? Nada. No entanto, a Cruzoé e o seu publisher, o Mário Sabino, até hoje estão dentro dos inquéritos. E sabe por que estão dentro dos inquéritos? Porque não é verdade que o STF julga todos os recursos que são feitos a ele. Aliás, há uma jurisprudência hoje dentro do STF, que já é antiga, que você não pode recorrer, não é cabível, por exemplo, habeas corpus de decisão monocrática de ministro tomada em inquérito. Só que todas as decisões até hoje, nesses 6 anos, são monocráticas e dadas dentro de inquéritos. E como é que então você vai recorrer se não cabe o recurso? Como é que você vai levar isso ao colegiado ou entender que o colegiado é o ambiente adequado para esses recursos também? Se nós temos, por exemplo, nesse caso Bolsonaro, 3 dos 5 ministros da turma sob suspeição. Um deles, o Dino, tem processo contra o Bolsonaro. O outro deles, o Zanin, foi advogado do PT nas eleições. E o Moraes se diz, a própria PGR diz que havia um plano
para vitimá-lo fatalmente. Como é que essa pessoa pode ter isenção para julgar essas pessoas? 3 dos 5 estão, portanto, a meu ver, parece claro, sob suspeição. Diante desse ambiente, aquilo que a gente chama de recorrer é uma mera falácia, porque não tem recurso cabível, ou é recorrível, ou o recurso vai para pessoas que estão também politizadas dentro da primeira turma ou até do plenário. Então o STF, e digo mais, não estamos aqui simplesmente reagindo a um possível dia 8, novo, ou ao golpe de Estado. Eu pergunto, volto a perguntar, por que a Cruzoé e o Mário Sabino continuam dentro dos inquéritos há 6 anos? Por que esse caso não foi resolvido? Aliás, foram acusados de uma fake news que não era fake news. O inquérito das fake news, portanto, começa com uma fake news que não era fake news. Olha o perigo de nós trabalharmos juridicamente com um conceito tão inconsistente como esse. Como é que a gente pode pensar que com fake news, que às vezes nem são fake news, você quer derrubar um Estado? Se o nosso Estado ele pode ser derrubado pela palavra, bom, então o nosso Estado é que tem um problema de fragilidade e não a palavra das pessoas é que é potente o suficiente para derrubá-lo. É necessário, portanto, a meu ver, que a gente reconstrua um pouco, até cronologicamente, esses fatos todos, para que, em nome de riscos ou precauções ou, eventualmente, receios de avanços antidemocráticos ou supostamente antidemocráticos, nós cometamos pela Suprema Corte, aí sim, medidas que são antidemocráticas ou contra as nossas liberdades individuais. Esse é o meu ponto. O ponto é que o Estado não pode oferecer um remédio que se torne um veneno, não pode reagir de forma bruta porque ele detém o monopólio da força. E isso é algo que exige dele cautela, prudência, tranquilidade, mesmo que os cidadãos ajam de uma forma diferente, a reação precisa ser cautelosa. Obrigada, André Marsiglia. Chamo agora a Estefânia Barbosa para essa conversa, professora de Direito Constitucional e vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB. Estefânia, gostaria primeiro de perguntar à senhora se concorda ou não com essa posição do André Marsiglia e, mais uma vez, também perguntar se a senhora vê ou não excessos por parte do STF. Bom, Camila, primeiro a questão de excessos, eu acho que a gente pode analisar cada decisão e muitas vezes dentro das teorias constitucionais a gente fala de ativismo e autocontenção, né? Mas é uma decisão política, em alguns momentos ser mais ativista ou fazer uma autocontenção e uma deferência, por exemplo, ao legislativo, num caso de inconstitucionalidade. Isso é diferente da esfera penal, então, numa esfera de um controle de constitucionalidade. Mas eu diria que, no tema em questão, primeiro, que o discurso de ódio, ele já teve várias decisões do Supremo, e os precedentes judiciais, eles têm força normativa, inclusive pelo Código de Processo Civil de 2015. E, portanto, não se trata apenas de subjetivismo, mas de uma orientação jurisprudencial com precedentes relevantes que dão uma formação. A gente já teve o caso Elvanger, o caso da homofobia, que vão delimitando o discurso de ódio. Você como jornalista mulher, deve acompanhar o quanto o discurso de ódio se torna em violência política. Inclusive, estivemos num evento sobre isso no TRE, acho que no ano passado, violência política de gênero contra mulheres e jornalistas, a ponto da Unesco fazer uma campanha contra o discurso de ódio no âmbito digital que se transfere para o âmbito real, né? Então, isso a gente pode falar nas diferentes esferas. No caso em tela, não me parece que ele ficou no mundo digital, a tentativa de golpe de Estado, mas uma tentativa de adesão das Forças Armadas, de adesão da população, né, de figuras do Estado, que chegou ao ponto da invasão de Brasília, né, da destruição das instituições da República, o que simbolicamente também é muito grave. Então, não foi apenas uma destruição do patrimônio público, mas um atentado contra as instituições da democracia. E, em relação às liberdades, a gente primeiro precisa lembrar que as democracias,
elas têm como base, as democracias liberais, o constitucionalismo liberal tem como base separação de poderes e direitos fundamentais. Então, você começou a sua fala falando desses excessos da invasão de poderes. A gente tem que perceber que existem desenhos constitucionais distintos para cada Constituição. Normalmente são países parlamentaristas que vêm com uma autocontenção do judiciário, porque você tem outros alarmes de emergência para segurar o executivo ao parlamento. A gente tem uma história, não só no Brasil, como na América Latina, de presidencialismos ou de um hiperpresidencialismo autoritário. A gente teve períodos grandes de ditadura e isso é trazido na figura do presidencialismo brasileiro. Então, quando o Constituinte pensa no Poder Judiciário, ele pensa num Poder Judiciário forte. No Brasil, não só se dá um poder dentro do desenho constitucional ao Supremo Tribunal Federal, mas também se dá um poder relevante ao TSE, que inclusive tem um poder normativo. E o professor e meu amigo Guilherme Gonçalves vai poder falar aí dessas frentes também do TSE, que figura como um órgão judicial, um órgão normativo e um órgão administrativo das eleições. Mas isso para dizer que, mesmo no TSE, o Constituinte deu poder ao Supremo, já que, além de 3 ministros do Supremo, os advogados que participam do TSE também são escolhidos pelo Supremo. Isso foi uma desconfiança do Constituinte brasileiro em relação ao próprio poder político. Por outro lado, o Constituinte deu, no controle abstrato de constitucionalidade, a legitimidade ativa para que diversos legitimados, inclusive o Conselho Federal da OAB, mas especialmente aos partidos políticos, poderem fazer uma judicialização da política. O que perdeu na esfera política, o que não conseguiu avançar na esfera política, judicializar no Supremo. Porque a Constituição, embora seja uma Constituição escrita, ela traz muitas normas abstratas, e a interpretação dessas normas, muitas vezes, vão envolver disputas interpretativas, mas que também são disputas interpretativas com visões políticas diferentes. Então, isso acaba levando ao Supremo diferentes dimensões de decisões. Agora, esse âmbito, me parece que, em alguns momentos, o Supremo, sim, poderia ser mais autocontido e deixar o Congresso Nacional assumir responsabilidades, mas o Congresso, quando ameaça um ministro do Supremo de impeachment porque discorda da decisão, me parece que é uma violação à separação de poderes. Agora, mais grave é uma tentativa do presidente dos Estados Unidos em interferir no judiciário brasileiro. E aí, me parece que o Congresso, isso está na Constituição, o Congresso brasileiro também precisa proteger a soberania nacional. Então, a gente não pode ter medo de decidir. O Trump fez o mesmo com juízes do TPI, do Tribunal Penal Internacional, porque discordou da decisão sobre o caso de Israel. Então, também cassou visto de juízes, fez restrições econômicas à vida desses juízes, e há uma reação da União Europeia em relação a isso. Então, o que me parece é que a ultradireita mundial vai tentar, a partir dessas restrições das plataformas judiciais, atentar contra os judiciários e legislativos locais que tentarem regulamentar. E só para finalizar, Camila, desculpe o tempo, mas a questão da liberdade de expressão. Quando a gente fala de regimes autoritários, é muito comum que regimes autoritários se utilizem da informação ou da desinformação, do monopólio da televisão, por exemplo, para colocar só uma propaganda daquele governo autoritário. Isso é uma forma de censura. A censura não é apenas inibir
a fala, mas a desinformação é uma forma de censura na medida em que não permite o acesso à informação verdadeira. Então, a gente precisa, sim, regulamentar. Isso seria o papel do Congresso Nacional, mas com a atuação das plataformas, a gente não pode esquecer que teve uma atuação do Google e do Telegram no período em que estava empautado o PL das fake news, e o Congresso recuou. A partir dessa decisão do Supremo, o Congresso pode avançar de novo e assumir para si a responsabilidade de regulamentação. Então, são discursos de ódios que são crimes, sim, pelo direito brasileiro, mas também tem diversos crimes no mundo digital e o direito precisa fazer o controle disso. Vou lembrar aqui que o próprio presidente do STF pontuou bastante claramente que a decisão em relação à alteração do Marco Civil ela é válida até que o Congresso legisle sobre esse tema. Eu vou agora passar a palavra também ao Guilherme Gonçalves para que esse especialista aí nas áreas de direito público e direito eleitoral também possa comentar para a gente como é que anda esse contrabalanceamento entre os poderes aqui no nosso país. Em primeiro lugar, orgulhosamente eu quero dizer, discordando com todo o respeito do doutor André Marcília, que no direito eleitoral a questão da fake news é legislada. E desde 1965 nós temos um tipo penal no direito eleitoral, o artigo 323 do Código Eleitoral, que diz que é crime difundir opinião sabidamente verídica sobre candidato, partido e coligação. E a partir desse dado legislado é que se o Tribunal Superior Eleitoral, nessas perspectivas regulamentares, como muito bem disse a professora Estefânia, a Justiça Eleitoral brasileira tem um modelo invejado em todo o mundo, que concentra num órgão plural de várias instâncias do judiciário, tanto em sede nacional, TSE, quanto nos tribunais regionais eleitorais, essa possibilidade de exercer o papel regulamentar e jurisdicional da eleição. Então, temos sim direito legislado e desde 1965. E na própria Constituição Federal, quando se atribui lá no parágrafo 9º do artigo 14, que cabe à Justiça Eleitoral, no capítulo relativo à regulamentação constitucional dos direitos políticos, proteger a legitimidade e normalidade do pleito, obviamente se defere constitucionalmente e através da própria legislação eleitoral que esse controle seja assim feito, né? E é preciso dizer, e há vários estudos nesse sentido, que há uma diferença substancial entre opinião, mentira e verdade e fake news. Eu posso mentir, há um livro sobre isso, um grande eleitoralista de São Paulo, o Fernando Neisser, Crime e Mentira na Política. Eu tenho o direito de mentir, eu tenho o direito de dar uma opinião que seja diferente e divergente daquela outra, o que é diferente da fake news. A fake news traz em si a ideia de dolo, de enganar, travestindo-se de dado real, factual. E não é possível perder esse limite do discurso, sobretudo num sistema constitucional como o brasileiro, que é diferente do norte-americano, né? Nos Estados Unidos, a primeira emenda, a Freedom of Speech, é absoluta. Quer dizer, não tão absoluta. Hoje, lá nos Estados Unidos, você falar a favor da Palestina, você é automaticamente antissemita e você perde tua bolsa, e se for estrangeiro, você está automaticamente deportado. Esse grande modelo que alguns propagam como paradigma, sem direito ao devido processo legal, né? Basta você falar um pouquinho de espanhol e não ser um white American Saxon and Protestant. No Brasil, eu quero reiterar o que disse a professora Estefânia. E aí, também divergindo respeitosamente do André, todo o processo de abusos, vamos falar da questão da Cruzoé de 2019, mas vamos falar das proibições de entrevistas do presidente Lula, né? O mesmo ministro Luiz Fux, que recentemente é extremamente diferente à liberdade de expressão do presidente Bolsonaro, foi o autor da decisão que proibiu o ex-presidente Lula, enquanto estava preso, de dar entrevista. Proibiu um veículo da imprensa Folha de São Paulo de fazer entrevista. Então, o que eu acho que é fundamental é não ideologizar excessivamente, porque qualquer debate envolvendo o direito constitucional, ele necessariamente é político, não necessariamente ideológico, e só entender que o abuso acontece quando o meu lado de estimação passa a sofrer algum tipo de restrição. E é preciso ter objetividade. O que aconteceu no 8 de janeiro foi algo gravíssimo. Gravíssimo. Não adianta dizer, mas também não sei quando o movimento tal foi lá e quebrou o ministério no seu tal. Não. Não há um sentido orgânico como as provas estão às escâncaras. E mesmo assim,
E mesmo assim, a reação que se dá é proporcional e dentro do devido processo legal. E aí que eu entendo que há um excesso, como a Camila muito bem disse. Nós estamos vivendo uma espécie de parlamentarismo indireto, um parlamentarismo por conta do controle orçamentário do legislativo sobre o executivo. O superpresidencialismo virou um hipopresidencialismo, na medida em que os poderes hoje estão esvaziados pela questão orçamentária, e o Supremo, dentro do modelo constitucional brasileiro, por essa disfunção entre dois poderes, acaba sendo chamado a dar conta de situações excepcionais. Mas não vamos perder a objetividade no que diz respeito, por exemplo, à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os atentados do dia 8 de janeiro. Isso é inédito na história dos 40 anos do constitucionalismo democrático brasileiro. E a consequência dessa circunstância não sofrer a devida punição, nós estamos assistindo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que um sujeito condenado 34 vezes assume a presidência da República, dentro lá da concepção deles, e nós estamos vendo a consequência disso, né? O grande país da liberdade de expressão reprime, né, por interesses claramente circunstanciais do grupo político no poder, várias formas de discurso naquele país que decidiu, inclusive, que é possível queimar a bandeira norte-americana, que os racistas, a Ku Klux Klan podia desfilar dentro do bairro judeu, enfim, outras coisas que a gente vê aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua em rede para todo o Paraná, falando ainda desse tema, trazendo ainda as participações não só do Guilherme Gonçalves, que está no estúdio com a gente, mas do André Marsiglia, que é professor, pesquisador, especialista em liberdade de expressão, e da Estefânia Barbosa, professora de Direito Constitucional e vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná. Na nossa live você pode continuar mandando perguntas e questionamentos, que a gente já volta em rede para todo o estado. Continuando o debate do dia, não é mesmo, Escola? É isso aí, nós vamos falar com você que está chegando agora, mas continuar falando com quem já estava com a gente na rede Jovem Pan News Paraná, como o Congresso pode reagir aos supostos excessos do STF. E sobre excessos, eu acho que a gente pode falar de todos os lados, né? Se a gente for analisar a maneira como a oposição enxerga o Supremo Tribunal Federal e como o Supremo Tribunal Federal enxerga a oposição. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios e também para participar os advogados André Marsiglia, que é professor, pesquisador e especialista em liberdade de expressão, a professora de Direito Constitucional e vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do OAB Paraná, Estefânia Barbosa, e também o advogado Guilherme Gonçalves, que é especialista nas áreas de Direito Público, Direito Eleitoral, mestrando em Democracia e Direitos Fundamentais e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Falando de excessos, quando a gente tá nessa balança, nessa gangorra que sempre vai pesar para um lado ou para o outro, dependendo da opinião pública e política, professora Estefânia, eu jogo essa bola para a senhora. Quando a gente vê, por exemplo, ontem na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional, os deputados, os senadores ocupando, né, as galerias, as mesas, o plenário, enfim, da maneira como ocuparam, pedindo anistia, pedindo também perdão para o 8 de janeiro, e vemos a atuação do Supremo Tribunal Federal e também dos integrantes da situação, né, do governo, a gente está pesando a mão onde? Assim, o brasileiro, quando a gente conversa, dependendo da roda que a gente está, tem excesso. Mas o meu excesso pode não ser o da senhora pode não ser o do Guilherme, e assim sucessivamente. Nós estamos pesando a mão realmente? Bom, a questão da obstrução ontem, veja, pode parecer para quem está de um lado contrário, né, a esse movimento do Congresso Nacional e apoiando as decisões do Supremo, pode parecer violento, mas a obstrução faz parte um pouco da política. Não estou dizendo aquele modelo de obstrução, mas dentro do parlamento, às vezes é uma tática para você avançar ou obstruir, como é o nome, uma pauta. Na verdade, ali é uma tentativa do juiz esperneante, que também faz parte de protestar. Agora, o quanto isso vai escalando ou tomando outra dimensão, então, veja, eu não vou entrar em detalhes do caso criminal, até porque eu não estou acompanhando, como eu disse, embora seja o Supremo Tribunal Federal, eu não
entro na esfera penal, mas o que me parece é que houve descumprimento das medidas cautelares e aí, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, há de ter algum tipo de indignação que os advogados possam fazer. Houve manifestação no domingo de apoio. Isso, essa questão da opinião pública, ela não é para abalar o juiz constitucional. O juiz constitucional, ele tem papel, inclusive, contra-majoritário. Ele é para decidir independente do que pensa a opinião pública, porque senão a gente teria o judiciário na esfera da política, e não esse terceiro poder que funciona com outra racionalidade. Então, não me parece que o direito de se indignar, de protestar, de achar que está havendo abuso, isso faz parte da liberdade de expressão, né? Faz parte, há uma liberdade de expressão num outro nível para os parlamentares, mas isso não significa que deve avançar nem a anistia e nem deve avançar o impeachment dos ministros. E só lembrando, o doutor Guilherme falou no início, das estratégias dos novos autoritarismos de atacar o poder judiciário. Isso está em vários artigos de professores estrangeiros que estudam direito constitucional comparado. Então, é uma tática dos últimos anos que eles têm chamado de constitucionalismo abusivo ou legalismo autocrático, e dentro dessas táticas, lógico que não é necessariamente uma novidade, ditaduras antigas também participaram desse jeito, mas é de limitar a atuação do Poder Judiciário, mas não só de limitar, é de ir destruindo a credibilidade. E o uso, a novidade é que isso se dá agora no ambiente digital. Mas, enfim, isso aconteceu na Venezuela, aconteceu na Hungria, na Polônia, de desestruturar de diferentes maneiras, quer seja aumentando o número de ministros, impeachment de ministros, né? Você tentando colocar aliados daquele governo na Suprema Corte ou na Corte Constitucional. Então, a gente tem que perceber que isso é uma estratégia, só que essa estratégia, no atual momento, ela ganha outra dimensão na medida em que eu tenho um governo estrangeiro atacando o Poder Judiciário brasileiro. Então, nessa dimensão, a gente precisa lembrar que o Congresso, primeiro, deve defender a soberania, ainda que vá brigar com o Supremo internamente, mas se aliar ao governo dos Estados Unidos para atacar a democracia e a economia brasileira, me parece uma traição que, inclusive, vai contra o que está previsto em relação aos partidos políticos na Constituição, porque os partidos políticos tem como pauta ali, princípio dos partidos, não só a defesa da democracia, mas a soberania nacional. E a soberania também está, além de estar no artigo 17, aí o doutor Guilherme, que é o nosso especialista em partidos, mas está também na ordem econômica. O primeiro inciso da ordem econômica também é que deve ser observada a soberania nacional. Mas o que a gente não vê é de fato a união dos três poderes, né? Nessa conversa toda, ou talvez nessa narrativa, que a gente pode chamar de narrativa, né, Guilherme? Porque cada um puxa para o seu lado. A professora Estefânia, daqui a pouco eu quero conversar com o André Marcília, inclusive sobre o resultado da pesquisa Datafolha que nós trouxemos, se eu não me engano, na segunda ou sexta-feira passada, que 61% rejeitam votar em quem promete, por exemplo, anistia para o 8 de janeiro ou para o ex-presidente Bolsonaro. Mas só pegando o gancho da Estefânia em relação aos partidos políticos, essa pesada de mão, cada um busca sua narrativa, custe o que custar. Às vezes a soberania nacional nem está nesse quesito, né? Ou talvez não está na discussão, né? Não, e veja, aí são dois ângulos, né? Qual é o limite, e aí até puxando o gancho pro doutor André Marcília, há limites para a liberdade de expressão? Do ponto de vista político, eu respondo com objetividade. Na Constituição, eu não posso criar partido político que tenha como bandeira, programa, estatuto, a violação à soberania nacional,
a violação dos direitos fundamentais, ao princípio federativo do Estado e à própria democracia. Mesmo que agora eles defendam isso. Veja a contradição, né? Recentemente a gente teve, só para dar um exemplo histórico, lá na redemocratização 85 e a partir da Constituição de 88, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que tem lá 70, 80, 90 anos, teve que adaptar o estatuto. Aqui no nosso país... E o nome, inclusive. Não, o Partido Comunista do Brasil. Você está confundindo com o Partido Comunista Brasileiro, que virou PPS. Mas o PCdoB, que existe há muitos anos, ele não pôde defender, se ele ficasse preso à lógica da teoria marxista-leninista tradicional, do partido único. Não é legal fazer um partido no Brasil que defenda o partido único. Não é legal, não é constitucional no Brasil você fazer um partido cujo lema seja o Sul é meu país. Tentou se registrar. É que vocês não têm idade, eu sou mais velho, mas até lá na faculdade, acho que a Estefânia estava começando a entrar na faculdade e tinha lá o movimento É Sul é meu país. Aí um pessoal muito irônico disse que ia lançar o movimento Boqueirão é meu país, porque inclusive na época tinha a igreja do Henrique Cristo. Então tinha religião, tinha tudo. Mas tecnicamente não pode. Eu não posso aprovar um partido que tenha essa questão. E não posso, obviamente, política e constitucionalmente no Brasil, defender a ascendência de uma potência estrangeira violando um princípio fundamental, fundante da nossa Constituição, da nossa democracia, que é a independência dos poderes. Chega a ser ridículo, né? O Trump sancionar o executivo para que ele interfira no... Escuta, aqui... Desculpa, com todo o respeito, tem gente que admira o Trump, mas o mesmo Trump que não sabia que na Libéria falava inglês, não sei se vocês viram essa, que ele perguntou pro presidente da Libéria, mas como é que você fala inglês bem? Por que não? Porque eu nasci num país que fala inglês, não sabia nem que a Libéria foi fundada por escravos norte-americanos fugidos. E é o mesmo Trump que acha que o Brasil é uma republiqueta de banana, porque aqui a gente interfere no judiciário, né? Então, tecnicamente, vamos botar pimenta no debate, aquilo que os congressistas estão fazendo de tentar subordinar o Brasil a uma intervenção norte-americana seria inconstitucional. Inconstitucional. Ô André, eu vou aproveitar então o gancho do Guilherme Gonçalves e passar para você a bola, André Marsiglia, em relação a isso. Por que quem vê de fora vê o Brasil com essa talvez desingerência, vamos dizer assim? Quem está errando, os políticos ou a justiça, o judiciário? Bom, veja só, primeiro que se a gente não pudesse ter, ou não tivesse, ou não respeitasse a possibilidade de ter interferência de fora na nossa democracia, né, então a gente não deve rejeitar daqui para frente as participações nossas na ONU, as nossas participações no Tribunal Penal Internacional, as nossas participações na OEA. O Pedro Vaca, inclusive, veio aqui no Brasil não faz muito tempo, justamente ver se aqui havia ilegalidades, deveria ter sido levado preso, então, por algum tipo de traição ou atentado à nossa soberania, devia estar na papuda o Pedro Vaca, em razão disso. Também acho que, não estou aqui defendendo que a liberdade de expressão seja absoluta, eu não acredito que nenhum direito seja absoluto, eu só acho que a liberdade de expressão precisa ser respeitada, e que é diferente de achar que ela é absoluta ou tem de ser. Também não acho que veja esse critério para o impeachment de ministro, né? Se discordar de decisão não pode resultar em impeachment, então o que pode resultar em impeachment se tudo aquilo que é abuso que vem de um juiz vem por meio da sua decisão? Um juiz, ele dá decisões, é por meio das decisões que ele é censório, é por meio das decisões que ele é autoritário, é por meio das decisões que ele é abusivo e excessivo. Se a gente, então, tem de respeitar as decisões dele, não tem nunca impeachment de ministro, jamais haverá impeachment de ministro. Uma outra questão que eu queria colocar aqui é que, sobre precedente judicial, acho que é importante, o caso Elvanger, ele não houve discussão ali sobre discurso de ódio, o que se discutiu ali é se haveria racismo, né? Foi esse o crime a ele imputado naquela situação, naquela ocasião. E mesmo essa questão de precedentes judiciais é muito perigosa, porque eu acabei de mencionar, o caso Cruzoé, que inaugurou até esse debate no Brasil sobre fake news e discurso de ódio, foi imputada a Cruzoé uma fake news que não era fake news, o próprio STF reconheceu depois. Então, quer dizer, se a gente tem um precedente judicial que não está legislado e que parte de uma decisão errada, então a gente tem um castelo construído em cima da areia movediça. Não me parece que seja
um precedente adequado. O meu ponto em relação a tudo isso é que, em nome de uma interferência estrangeira, em nome eu entendo, não acho que seja bacana nós termos interferência estrangeira, não acho que seja bacana o dia 8 ter acontecido, não acho que seja bacana nada do que nós estamos aqui discutindo, preferia que nada disso houvesse. O ponto é o que nós estamos fazendo com isso. Eu repito a ideia inicial, não é possível se concordar que o Estado tenha o direito de reagir de forma a nos arrancar liberdades e direitos em razão de acreditar que isso é para o nosso bem. Nós tivemos, por exemplo, há 5 dias atrás, a Praça dos Três Poderes, que é uma praça pública fechada por uma decisão do juiz. Quer dizer, o nosso direito de reunião, que é talvez o mais sagrado da Constituição, limitado. Nós temos, por exemplo, os réus do dia 8, Bolsonaro é um deles, mas também tem o Felipe Martins e outros mais que estão proibidos de dar entrevistas. Isso limita, inclusive, a liberdade de vocês, jornalistas. Isso está limitando a liberdade de vocês fazerem entrevistas e de todos nós da sociedade recebemos informações. Quer dizer, é nesse lugar que a gente está caminhando e isso que me parece muito perigoso. Se eu sair na rua, por exemplo, e xingar um guarda, eu espero que o guarda não me xingue. Se eu sair às ruas e der um tapa num guarda, eu espero que ele não me devolva um tapa. Se as pessoas estão, de alguma forma, criticando ou fazendo sabe-se lá o que com o Estado, eu espero que o Estado não faça a mesma coisa com essas pessoas. Isso é o básico. Isso também é respeitar a soberania, sobretudo, da Constituição. Então, o meu ponto central é esse. E só também última questão. O professor falou muito bem sobre a questão da desinformação, está prevista na legislação eleitoral. Só que ela disse que sabidamente inverídicos são os fatos que devem ser, ou descontextualizados gravemente, que devem ser tratados de forma diversa. No entanto, o sabidamente inverídico, pela jurisprudência, significa aquele fato que a pessoa sabe que é inverídico e ainda assim decide propagá-lo, ou seja, é uma espécie de fraude ao debate público. Nesse lugar do sabidamente inverídico, nós não estamos mais caminhando no momento em que a justiça se emparcerou com agências de checagem e passou a tratar o que é sabidamente inverídico ou não como aqueles fatos que as pessoas dizem por aí que é inverídico. Eu tive, por exemplo, um caso nas eleições de 22, só para fechar e exemplificando o que eu estou dizendo, um caso em que um jornalista foi censurado, entendeu-se censurado, e por entender-se censurado, noticiou que foi censurado, e foi censurado de novo. Então ele não podia dizer que foi censurado. E aí eu digo, professor, isso não é uma opinião, isso não é uma forma de você entender e tem o direito de informar que você se sente censurado, e o próprio tribunal, a Justiça Eleitoral, entendeu que ele não podia se dizer censurado. Então a gente está no terreno, portanto, sim, da subjetividade e de uma alteração jurisprudencial grave que tem acontecido nos últimos anos dentro do Brasil. André Marsiglia, professor pesquisador e especialista em liberdade de expressão, trouxe aí algumas possibilidades, questionou para um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou recomeçar aqui a nossa rodada falando objetivamente sobre isso, porque o pacote da paz que é apresentado pela oposição, ele pede, entre outras medidas, o impeachment de Alexandre de Moraes. Vou começar de novo pela Estefânia Barbosa, que é professora de Direito Constitucional e vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná. A gente não tem precedentes na nossa história sobre impeachment de ministros. Até conversávamos aqui em off, o único caso que se recorda, que se tem aí registro, é do Barata Ribeiro, em 1894, e que ainda assim assumiu num momento da nossa história em que era só depois que a sabatina no Senado ocorria, e aí na sabatina ele acaba sendo retirado. Esse possível impeachment de Alexandre de Moraes teria bases legais? O que a nossa Constituição prevê hoje? Desculpa, Camila, o que a gente tem de previsão hoje não está na Constituição, na verdade, em relação aos crimes de responsabilidade de ministros do Supremo, o que regula a Lei 1079, que é de abril de 1950, e lá no artigo 39 da lei tem os casos de crimes de responsabilidade. Essa lei é uma lei anterior à Constituição, então
de qualquer modo, ela, no caso da Dilma, foi discutida a recepção ou não de alguns artigos de procedimentos em relação ao processo de impeachment, mas veja, não é a discordância, né, da decisão que dá, até porque você teria que empichar o Supremo inteiro, porque a maioria das decisões do ministro Alexandre de Moraes foram validadas em momento posterior por colegiados. Então, você imaginar que numa tentativa de golpe de Estado, e não só uma acusação de golpe de Estado, mas de assassinato de próprios ministros, né? Então, que eu declaro esses ministros suspeitos, né? Uma corte constitucional toda estaria suspeita, porque num golpe de Estado você tiraria o papel desses ministros. Então, é bastante complicado, mas o artigo 39 vai colocar as especificações, por exemplo, um ministro que exerça a atividade política partidária, um ministro que proceda de modo incompatível com honra, dignidade e decoro. Aí sim a gente poderia discutir o subjetivismo, que não me parece seja o caso de precedentes judiciais, e está aí todo um grupo de grandes processualistas, inclusive do Paraná. A gente tem um time de professores aqui da UFPR, que é referência nacional e que tem defendido o uso de precedentes judiciais como fonte do direito. Aí o professor Marinoni mesmo, com vários livros sobre precedentes judiciais. Eu tenho um livro sobre precedentes, professor William Pugliese, mas enfim... mas você deixar a parte de tipificação, embora o crime de responsabilidade não seja um crime de esfera penal, um crime político, mas você punir um juiz por um crime político, que é diferente da punição do presidente da República, enfim, eu acho bastante complicado. Isso me parece estratégia de regimes autoritários que não aceitam, veja, você retirar o juiz que é relator da tentativa de golpe de Estado porque você quer anistia, porque você não aceita. Isso também é um atentado à soberania, não só à democracia, mas à soberania interna do país. As leis e a ordem democrática valem no território nacional. Então, sinto muito aqueles que perderam a eleição, que não aceitaram o resultado da eleição. Sinto muito que aqueles que entraram junto nessa tentativa de golpe de Estado que poderia ter levado a uma guerra civil. Não se pode imaginar que a população brasileira ia aceitar passivamente um golpe de Estado. Veja a irresponsabilidade desse grupo político. E ainda continuam irresponsavelmente causando problemas, quer seja na questão da economia, na democracia, com ameaças aos poderes, enfim, criando os conflitos entre os poderes da República. Então, é bastante complicado. Eu, como constitucionalista, 20 anos como professora de programas de mestrado e doutorado, entendo que eventual impeachment acho que não vai passar, acho que o Congresso não vai ser irresponsável nesse sentido, mas seria um impeachment inconstitucional, numa clara violação à separação de poderes, de não aceitação da decisão judicial. Guilherme Gonçalves, os congressistas teriam algum argumento jurídico para um possível impeachment de Alexandre de Moraes? Não enxergo absolutamente nenhum. Eu acho que a circunstanciação feita pela professora Estefânia é bastante precisa, mas eu quero ousar entrar no debate do Dr. André. Limitando, e de fato, eu como advogado eleitoralista, também milito em direito público, sei o quanto é difícil os recursos, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, que já é um tribunal constitucional de tipo diferente. Não há nenhuma Suprema Corte no mundo, se eu estiver errado, claro que a professora Estefânia fica autorizada a me corrigir e depois é capaz do meu sogro me puxar a orelha, mas eu acho que não há nenhuma Corte Constitucional do mundo que tenha tantas competências quanto o Supremo Tribunal Federal brasileiro. A partir daí, você entender que erros acontecem,
de decisões individuais de um ministro possam substanciar um pedido de impeachment sem nenhuma acusação que se enquadre naquelas hipóteses que a lei específica coloque, não é algo jurídico, é algo político, é algo autoritário, é algo que viola a própria ideia de separação de poderes. Eu tenho as mais absolutas e mais contundentes críticas ao posicionamento do Supremo, por exemplo, na época da Lava Jato. Mais do que discutir se o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, podia ou não transformar a prisão, as medidas cautelares lá do 312 do Código de Processo Penal e não botar o Bolsonaro no regime fechado, mas na prisão domiciliar, vamos nos recordar que o Supremo Tribunal Federal interpretou de modo contrário à literalidade da lei do Código de Processo Penal, acho que do artigo 286, especificando que trânsito julgado não era trânsito julgado. E aí o Lula ficou preso 580 dias. Uma série de pessoas, não vamos falar do Lula, que é a elite, é um sujeito visto. Quantos e quantos réus pobres não ficaram presos após segunda instância, porque o Supremo, por alguma conveniência, resolveu interpretar o Código de Processo Penal literalmente contra a sua literalidade. Alguém pediu impeachment de ministro do Supremo dentro disso? Não. O recurso está na institucionalidade, está no Estado de Direito. Fomos combater o bom combate juridicamente. Obviamente, eu estava entre aqueles que divergiam dessa circunstância. Não é legítimo, não é constitucional pregar a paz através da proposta de um fuzilamento. O fuzilamento institucional e da carreira de um, e aí a paz só acontece se vocês antecipadamente, porque primeiro caso, a coisa é tão maluca, se vocês me permitem a sinceridade, que os conceitos mais básicos estão sendo subvertidos. É uma pós-verdade desverdadeirizada. Anistia para quem não foi condenado? Onde já se viu um negócio desse? Anistia para quem está respondendo a um processo e que talvez possa ser condenado, porque é certeza que ele vai ser condenado. Ora, ele vai ser condenado porque ele está sendo perseguido politicamente ou porque a dinâmica de provas daquilo que ele é acusado de cometer foi tão absoluta que não tem como escapar de alguma condenação. Então, é preciso não recair nesse subjetivismo e, sobretudo, todo mundo tem o direito de gritar. O ius esperneandi, esse sim, esse está liberado. Mas dá a essa insatisfação consequências jurídicas dentro de um cenário que já tem uma maturidade de 40 anos de Estado democrático e de 37 anos de Constituição, vai uma grande diferença. E insisto, é legítima a obstrução, tem razão a pessoa da Estefânia, mas aqui eu vou divergir dela. Oposição não é sentar na cadeira e impedir, com o uso da força, o funcionamento do Congresso Nacional. Que se use obstrução regimental. Mas por que não se faz obstrução regimental? E aqui prometo que acabo. Porque aquela minoria do PL sabe que se trouxer o debate para dentro da normalidade democrática do Congresso Nacional, não vai conseguir obstruir de acordo com o regimento interno. Aí usa a força. Na minha opinião, tem muito pouca diferença daquilo que aconteceu 8 de janeiro. Só faltava um deputado daqueles que botou, né, o negocinho no olho, na boca e no ouvido, escorregar e chutar uma cadeira que nem fizeram os que tentaram o golpe em 8 de janeiro. Passo a palavra para o advogado André Marsiglia, que é professor, pesquisador e especialista em liberdade de expressão, com o mesmo questionamento: há constitucionalidade ou não para um possível impeachment de Alexandre de Moraes? Olha, eu não fui autor de nenhum pedido de impeachment, muito menos de qualquer dos projetos de lei que foram ou tentaram seguir adiante a respeito de anistia. Então, não os defendo e acho que sim, tem muita coisa ali que merece crítica e que tem que ser melhor vista. Até porque essa lei de impeachment é uma lei de 1950, uma lei antiga e bastante genérica, vamos dizer assim, né? Realmente não me parece que em momento algum se questiona, pelo que eu conheço dos pedidos de impeachment, se as decisões estavam certas ou erradas, mas sim se houve quebra de decoro, que é uma das possibilidades, tem um pedido nesse sentido que eu sei, tem um pedido, e alguns pedidos em razão da suspeição, que no 39 é uma das causas de crime de responsabilidade que resultaria em impeachment. Então, quando um relator, quando um juiz, não é a corte, mas quem está julgando à frente do caso, julga sendo suspeito, isso resultaria em crime de responsabilidade. Me parece que é muito difícil dizer que um juiz a quem está sendo imputada pela PGR a narrativa de que havia contra ele, contra o ministro Moraes, um plano de assassinato,
que uma pessoa dessa não seja suspeita para julgar. Veja, os itens que nós temos no 254 do CPP, no 145 do CPC, do Código Civil e Penal, a respeito de suspeição, são claros. Você não pode ter interesse no resultado final do processo. Você não pode ser inimigo da parte. Como é que você vai ser amigo de alguém que supostamente quer te matar? Como é que você vai não ter interesse no resultado de um processo que é contra alguém que queria atentar contra a sua vida, supostamente? Ah, não, a pessoa quis atentar contra a minha vida, mas eu não tenho interesse nenhum se isso vai dar para lá ou para cá o resultado. E o resultado que eu mesmo vou dar porque eu sou o juiz. Então, muito difícil a gente defender essa tese. E eu acho que o pedido de impeachment caminharia por aí. Agora, um ponto importante também nisso é o seguinte: se nós entendermos que um erro de juiz sempre deve ser discutido dentro do próprio judiciário, que sempre há uma legitimidade pressuposta na decisão de um juiz e que o recurso é o único caminho, então a gente tem que concluir que não há censura judicial nesse país, que é uma coisa que o próprio judiciário reconhece na DPF 130 e disse que não cabe censura prévia, que censura prévia é uma extravagância do sistema, é algo anômalo e que cabe inclusive reclamação constitucional. Quer dizer, você pode dizer que isso está fora do sistema, a censura é algo fora do sistema, ela não está dentro do sistema. E se a censura está fora do sistema e ela se dá justamente como resultado de uma decisão judicial quando a censura é judicial, a gente precisa reconhecer que nem sempre as coisas que são decididas por um juiz devem ser internalizadas no sistema. O juiz, quando exorbita e, por exemplo, promove censura, ele vai para fora do sistema, e é fora do sistema, ou no ambiente da política também, que ele pode ser questionado. Aliás, e assim eu também fecho o meu comentário, nós tivemos, por essas mesmas pessoas, políticos que hoje, de esquerda, que estão reclamando do PL, da direita, que fazem isso, fazem aquilo, quando a Dilma sofreu impeachment, disseram que aquilo foi um golpe. Aliás, é de se questionar se os políticos que dizem que a Dilma sofreu um golpe também não estão promovendo desinformação ou fake news dentro do conceito que a gente hoje tem, que é basicamente você sair da literalidade do que ocorre. Se você sai da literalidade, é fake news. Então, a Dilma sofreu impeachment, não golpe. Se eles dizem que é golpe, fake news, desinformação. Mas não é assim que é tratado. Então, há uma diferença, me parece clara, conceitual, entre um e outro, entre este e aquele. Isso me parece muito ruim no jogo político. Veja, eu acho que todos nós aqui concordamos que todo mundo tem o direito de fazer as mesmas coisas dentro de uma república isenta e dentro de uma república neutra, que não tem uma ideologia fixa. É muito ruim que a gente, por exemplo, veja muito crime em quem hoje está movimentando os poderes contra decisões judiciais, mas veja com muita tranquilidade toda a movimentação política que foi feita na época em que a Dilma sofreu impeachment, que é também algo que foi internalizado no sistema e tratado pelos políticos como um golpe de Estado. 4 horas e 37 minutos, eu sei que tá todo mundo com o tempo estouradíssimo agora. Quero agradecer ao André Marcília, Estefânia Barbosa, ao Guilherme Gonçalves, todos que participaram ao longo de quase 1 hora desse nosso debate aqui, ou pelo menos trazendo informação, trazendo boa informação, pontos de vista no nosso RIC Notícias Opinião. André, Estefânia, muito obrigado, viu? Vocês que estão longe. Obrigado, foi um prazer. É um prazer. Obrigado. Agradeço. Valeu. Guilherme, muito obrigado também, até a próxima. Eu agradeço, uma honra, sobretudo, debater com 2 personalidades extraordinárias e na presença de vocês, é uma honra. Tá certo, até uma próxima. Camila, a gente tem que ir pro intervalo, hein? É isso, estourou tudo por aqui. A gente ainda poderia ficar falando mais 1 hora, né, sobre esse assunto, porque realmente tem muitos pontos ainda a serem aprofundados. Mas, 4 horas e 38 minutos,